turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E turminha, sempre que você observando a tela, tiver aquele gráfico, aquela tabela, aquela questão, quer chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Vamos lá? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, os fenômenos radioativos ou então a radioatividade. Já trabalhamos tópicos como o que é radiação, quais são os tipos de radiação, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, as leis da radioatividade, show? Já trabalhamos situações como, por exemplo, até a bomba atômica, já explicamos o funcionamento de um reator nuclear, show? Bom, e na aula de hoje nós vamos abordar uma situação um pouco delicada, o acidente nuclear da cidade de Fukushima, lá no Japão, certo? O que é uma energia nuclear, mas o que é um reator nuclear, o que realmente aconteceu naquele dia. Show de bola? Então vamos lá, acompanhe o nosso vídeo, turma. Bom, um desastre triplo castigou o Japão quando um terremoto no Pacífico provocou um tsunami devastador, contra o qual as sólidas defesas japonesas não tiveram chance. A fúria do mar, por sua vez, provocou um acidente nuclear na usina de Fukushima, a 260 quilômetros ao norte de Tóquio. Turma, já trabalhamos, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl. E ali, nós explicamos no vídeo que houve um erro no projeto do reator, do complexo, mas também houve falha humana. Turminha, aqui, nesse acidente nuclear, foi, na verdade, um grande desastre, um grande incidente, porque o Japão, como nós vamos explicar, ele sofreu um terremoto seguido de um tsunami, e isso atingiu uma usina nuclear, tá bom? O que é a energia nuclear? Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, através de reações nucleares, reações que ocorrem no núcleo do átomo, transformar massa em energia. Isso foi demonstrado pelo físico o Albert Einstein, tá bom? Existem duas formas de aproveitar essa energia para a produção de eletricidade. A fissão nuclear, que é justamente a quebra de um núcleo grande em pedaços menores, isso vai liberar energia, ou então a fusão nuclear, no qual dois ou mais átomos, núcleos pequenos, se unem, e isso vai também liberar uma energia gigantesca, certo? Então nós podemos utilizar a fissão e também a fusão nuclear. Só que a nível prático, a gente utiliza, a tecnologia nos permite utilizar apenas a fissão nuclear. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares. Ela é usada em mais de 400 centrais nucleares em todo o mundo. Então, em torno do mundo, ao redor do mundo, nós temos um pouco mais de 400 reatores nucleares, certo? Aqui na foto, por exemplo, eu estou trazendo o complexo nuclear de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Segundo a Associação Nuclear Mundial, hoje 14% da energia elétrica ela é gerada através de fontes nucleares. E esse percentual ele tende a crescer com a construção de novas usinas, principalmente em países em desenvolvimento. Aqui citamos China, Índia, mas o Brasil, por exemplo, tem projeto. Nós temos duas usinas, dois reatores nucleares, Angra 1, Angra 2, Angra 3 está no processo de construção e há estudos de construção de mais algumas usinas nucleares, no Nordeste e também no Sudeste do Brasil.
Então, algumas vantagens, olha só. A não utilização de combustíveis fósseis, né? Hoje sabemos que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis, por exemplo, pelo aquecimento global, né? O efeito estufa, sem contar que os combustíveis fósseis eles irão acabar daqui a alguns anos, alguns estimam 50, 70 anos, mas vai acabar. Ocupam áreas relativamente pequenas, certo? Aqui, em comparação, por exemplo, a hidrelétricas, onde é necessária a construção de um grande lago. Então, a usina nuclear ela precisa de um espaço bem menor. Não depende de fatores climáticos. No entanto, né, nesse caso em particular, nós vamos ver que houve um acidente, houve uma situação natural. Isso gerou esse acidente de Fukushima. Mas assim, questões como chuva, os reatores nucleares, a usina nuclear, ela está livre de situações como essa. E o combustível é de baixo custo. Lembrando que o Brasil é o sexto produtor do urânio, certo? Então, as jazidas de urânio no Brasil colocam o Brasil nessa posição, sexto lugar no mundo. Então, na verdade, no Brasil, nós temos muito urânio, certo? E urânio, né, como a gente utiliza pouco combustível, então, as jazidas que nós temos nos daria um tempo de uso muito grande. O reator nuclear. Claro que existem vários tipos de reatores nucleares. Eu trouxe aqui a figura do reator mais utilizado. Tudo bem? O reator nuclear, o que acontece? Utiliza como combustível, turma, o urânio 235. Nós temos dois tipos de urânio, 235 e urânio 238. O 235 ele é fissionável, ou seja, ele sofre a quebra. E quando esse átomo, né, esse núcleo quebra, ele vai produzir nêutrons. Esses nêutrons são liberados numa velocidade altíssima que vão atingir outros núcleos do urânio 235, tá certo? Gerando o quê? Uma reação em cadeia. Bom, a partir do momento que se inicia, a gente não para o decaimento do urânio 235. A gente não para. Então, é preciso que esses nêutrons que vão ser liberados, eles sejam barrados ou desacelerados, para que a reação ela possa ser uma reação controlável. A reação que ocorre no reator nuclear, ela deve ser controlada, porque se ela não for controlada, o que nós vamos ter, na verdade, é uma bomba atômica. Então, ela precisa ser controlada. Chamamos de moderar, ela precisa ser moderada. Quem faz isso é o grafite, é o carbono grafite. Então, pastilhas ou varetas de grafite ficam entre esse combustível, entre esse urânio 235. Então, esse grafite vai desacelerando os nêutrons. Então, com isso, há uma maior possibilidade de acertar um novo urânio 235, só que essa velocidade vai ser uma velocidade mais baixa. Então, eu vou ter um processo contínuo, só que numa velocidade, né, uma velocidade menor. Então, eu vou ter um sistema controlado. Bom, quando acontece essa desaceleração do nêutron, então eu vou ter uma produção de calor. Esse calor vai aquecer uma água que vai estar circulando em torno desse reator nuclear. Essa água no estado líquido vai passar para o estado de vapor. Esse vapor vai ser conduzido a uma turbina conectada a um gerador elétrico. Aí eu vou ter a produção da corrente elétrica, da energia elétrica. Turma, esse é o funcionamento básico, claro, em linhas gerais, o funcionamento básico de um reator nuclear. Agora nós vamos para o que aconteceu lá nessa cidade, né, no dia 11 de março de 2011. O dia 11 de março de 2011, uma sexta-feira, dificilmente será esquecida pelos japoneses. Às 14 horas e 46 minutos, né, horário local, num ponto do Oceano Pacífico, a 130 quilômetros ao leste, um terremoto não apenas sacudiu, como também deslocou o Japão. Com 9 graus de magnitude, então foi assim um terremoto num grau enorme,
O grande terremoto do leste do Japão empurrou em 2,4 metros para leste a ilha de Honshu, a maior do Japão, certo? Então houve um deslocamento, para deslocar uma ilha desse tamanho, então a quantidade de energia envolvida ali foi gigantesca, certo? No ponto exato do abalo sísmico, a 24,4 quilômetros abaixo do fundo do mar, o atrito entre as placas tectônicas da Eurásia e do Pacífico causou uma maior movimentação de terra já registrada no terremoto, 50 metros. A terra deslocou, certo, 50 metros para cima, para baixo. Essa movimentação forçou o mar para cima, causando o tsunami, uma série de ondas gigantescas. Acostumado a grandes terremotos seguidos de destruição, destruição em larga escala, como aqui na foto nós temos o que ocorreu em Tóquio no ano de 1923. Também tivemos um terremoto em 1995 na cidade de Kobe. O Japão começava a enfrentar uma sucessão de eventos inéditos em sua história. Bom, o Japão já conhecia muito bem os tsunamis, certo? A palavra é japonesa, formada pela união de tsu, que significa porto, e nami, que significa onda. O Serviço Nacional Oceânico dos Estados Unidos define o fenômeno de tsunami como uma série de ondas gigantescas, de ondas gigantes causadas por terremotos ou então erupções vulcânicas sob o mar, certo? E o órgão acrescenta, no meio do oceano, ondas de tsunami não aumentam enormemente em altura, mas conforme as ondas atingem a costa, chega no litoral, elas vão adquirindo mais e mais altura com a diminuição da profundidade do mar. Então, onde ela é iniciada, é uma pequena onda, mas ela vai se propagando uma velocidade grande. Quando atinge o litoral, essa velocidade, ela vai freando a onda e ela vai aumentando em altura. O Japão já contava com um desenvolvido sistema de alerta e uma ampla estrutura de proteção. Às 14 horas e 49 minutos, 13 minutos depois do terremoto, o primeiro aviso de tsunami foi disparado. Meia hora depois do terremoto, as ondas chegaram à costa de Tohoku e outras regiões do leste do Japão. O porto e o aeroporto de Sendai foram totalmente tomados pelas águas. Aqui nós temos um pouco, uma figura que mostra uma parte dessa destruição causada pelo tsunami. Embarcações, aeronaves, helicópteros, caminhões, vans, automóveis eram facilmente arrastados pelas essas ondas, turma, chegaram a altura de 15 metros. Esse sistema ele falhou. Houve também uma falha no sistema de alerta dos tsunamis. Indicavam ondas em torno de 5 metros. E ao longo da costa do Japão, nós temos várias barreiras de proteção. São muralhas construídas para poder barrar essas ondas. Mas as ondas atingiram 15 metros de altura. Nossa! Pouco depois do tsunami, surgiram as primeiras preocupações com 2 usinas nucleares no leste do país, próximas ao epicentro do terremoto, Onagawa, na província de Miyagi, e Fukushima, na província de Fukushima, na própria cidade. Em Onagawa, a usina mais próxima do epicentro do terremoto, o incêndio começou no salão das turbinas, uma área separada do reator, mas foi rapidamente apagado. Em Fukushima, a situação seria bem mais complicada, certo? Olha só, a usina de Fukushima tinha 4 reatores, dos quais 3, as unidades 1 a 3, estavam operando naquele dia. Com o terremoto, as 3 unidades se desligaram automaticamente, como previam seus sistemas de segurança, certo? Então, automaticamente houve um terremoto, os sistemas que alimentavam o reator
eles paravam justamente para poder evitar uma sobrecarga e daí gerar uma explosão. Às 15 horas e 42 minutos do dia 11, no entanto, a usina foi castigada por uma primeira grande onda de tsunami. Uma segunda onda, né, viria 8 minutos depois. As ondas chegaram a 15 metros de altura, mas Fukushima não estava preparada para tanto, ou seja, estava preparada para ondas do tipo de 5 metros, mas era o triplo. Então, para essa situação, esse complexo de Fukushima não estava preparado. Sem energia, porque os sistemas foram desligados, e com equipamentos danificados, o processo de resfriamento, né, dos 3 reatores, eles pararam. Na noite do dia 11, foram anunciados um estado de emergência nuclear e a evacuação de moradores num raio de 20 quilômetros. Às 15 horas e 36 do sábado, dia 12, né, o dia depois, houve uma explosão de hidrogênio no andar do serviço do prédio, sobre a contenção do reator da unidade 1, destruindo o teto e a cobertura no topo do prédio. Ao longo dos dias seguintes ao tsunami, vapor radioativo acabou liberado na atmosfera, tanto por vazamento como em tentativas de reduzir a pressão interna nos reatores. Também houve vazamento de água radioativa para o Oceano Pacífico. Então, apesar dos sistemas estarem desligados, mas olha só, a partir do momento que o material radioativo começa o seu processo de decaimento, ou seja, o urânio começa o processo de decaimento, não tem um botão de desliga. A reação nuclear, o decaimento nuclear é um processo contínuo, até que a quantidade de material radioativo atinge um nível irrisório. Chamamos esse processo de meia-vida, certo? Então, o decaimento lá nos reatores, eles continuaram. E aí o que acontece? Houve uma reação com os moderadores e houve a produção de gás hidrogênio, que é um elemento altamente inflamável, explode com extrema facilidade. Isso gerou a explosão. Nos primeiros 3 dias do acidente, os núcleos dos reatores de Fukushima derreteram e o vazamento de radiação continuou por 6 dias. O trabalho das equipes técnicas visava basicamente tentar resfriar os reatores 1, 2 e 3, utilizando água e interromper o vazamento do material radioativo, conter essa radiação. Então demorou 2 semanas até que os reatores fossem considerados estáveis novamente. Não houve mortes decorrentes do acidente, né, só que em 2018 o governo japonês, né, ele confirmaria uma primeira morte de um trabalhador, né, de Fukushima, de câncer decorrente da exposição da radiação, certo? A radiação ela pode gerar vários problemas, dentre eles podemos citar o surgimento ou o aceleramento, né, do surgimento do câncer. Então esse trabalhador ele desenvolveu essa doença. O acidente nuclear levou à evacuação de cerca de 160 mil pessoas da região, certo? Num raio de 20 a 30 quilômetros, certo? Até hoje, grande parte não é autorizado a voltar. Ok? Em 2019, as autoridades permitiram o retorno dos moradores na cidade de Okuma, que fica em torno de 30 quilômetros de distância desse reator, da cidade de Fukushima, certo? Mas, e em março de 2020, né, a cidade de Futaba foi reaberta, também uma cidade próxima, onde aconteceu, né, onde tinha um segundo reator. Então foi permitido em 2020 a volta, né, dessa cidade. Como nós observamos aqui, turminha, esse acidente, o acidente de Fukushima, ele não foi ocasionado por falha humana, e sim por uma situação da natureza. Como você sabe, o Japão está propício a terremotos e a tsunamis, certo? Um pouquinho sobre a história da radioatividade,
Espero que vocês tenham gostado, turminho. Vou ficando por aqui, forte abraço, valeu.